Eu considero um resultado frustrante. Não sei vocês. Enquanto. Nossa, eu não tinha reparado, eu comecei a gravar. Aí o pessoal do Mirassol. Deixa eu sair da frente. Aí, acho que dá pra ver, é que eu não tô olhando o que eu tô filmando, mas estão aquecendo aí os reservas e quem entrou no segundo tempo. Os que não entraram, reservas que não entraram, que eu digo, né? Bom, eu acho frustrante porque o Santos jogou bem, tá? Eu acho que o Santos jogou bem, em que pese que deu mais oportunidades em relação ao jogo contra o Palmeiras. E especialmente uma situação que eu pelo menos achava que seria bem óbvia, que é essas disputas de segunda bola, essas sobras de entrada da área, assim, seja de cruzamento ou bola que pipocava, porque aquela parada do Mirassol ser um time muito forte e domina muito bem os espaços. E eu acho que o Santos acabou dando alguns espaços por ali. O próprio pênalti que o Neymar comete, e foi pênalti pra mim, tá? Eu só vi o replay uma vez, né, que foi no VAR, mas eu acho que foi, não sei se teve algum outro ângulo que mostra diferente, mas me pareceu bem pênalti aqui. É uma bola que sobra, né, não na entrada da área, um pouquinho dentro, mas enfim, então acho que o Santos pecou nisso, mas no geral jogou bem, teve oportunidades. No segundo tempo o Vojvoda arriscou. Eu não vi nenhuma reação de internet e tal, mas aqui na Vila até o pessoal estava elogiando, né, as substituições. Colocou o Robinho, Bom Tempo, o Laser, enfim. Eu acho que ele tentou ganhar o jogo, foi pra cima, até em algum momento acabou abrindo um pouquinho o meio de campo. O problema talvez seja que fez isso depois do gol de empate, né? Eu já teria trocado no intervalo o Schmidt, eu acho que ele não fez um grande jogo. Entre os meias, acho que pra mim foi mais abaixo, Arão, Zé e ele, né? Tava sempre chegando atrasado. Então, fazer o quê? Aí de novo, voltando ainda, né, falando do Vojvoda, acho que ele tenta abrir o time e colocar pra frente. O Santos cria muitas oportunidades, mas faltou matar. Até em uma delas, um lance que pra mim não foi nada, né? Ele marca uma falta inexistente do Roleiser, do Candansan, e aí eles cobram rápido e sai cara a cara com o Brazão. O Brazão faz uma baita defesa e salva o Santos, né? Mas tirando isso, acho que o Mirassol teve poucas grandes oportunidades assim, né? Especialmente no segundo tempo. Foram mais finalizações, tal, de longe e tal, enfim. Bola aérea, que eles assustaram um pouquinho. Mas no geral, acho que o Santos fez um bom jogo. E é por isso que eu digo que é frustrante, porque o Santos poderia ter vencido. Não sei se merecia, mas poderia, pelo menos. No segundo tempo, se a gente contar, o Robinho teve uma boa oportunidade, o Neymar teve duas, o Barreal teve uma. Então, assim, o Zé Ivaldo dá uma cabeçada. A cabeçada foi fraca até, mas tipo, ele teve o tempo de ajeitar o corpo e, né, cabecear mesmo. Então, por isso, frustrante. A gente só mantém o mesmo ponto do Vitória, porque é inacreditável. O Palmeiras também, puta que pariu. Não dá pra depender de rival, né? Só o Santos que faz os rivais felizes, né? O Palmeiras conseguiu empatar no Allianz com o Vitória, né? Se você não sabe, na conta do Vitória, eu imagino que eles não pensavam nesse ponto, né? Então a distância fica a mesma. O Santos vai a 37, eu acho, nem olhei a tabela. O Vitória a 36. Fica um ponto de diferença. Não sei qual é a próxima rodada também. Sei que a gente pega o Inter, o Vitória eu não sei realmente. Então, é um pouquinho frustrante. É um jogo que poderia dar essa distanciada. Não é tão irritante, por exemplo, como igual foi contra Vitória e Fortaleza, claro, porque eram equipes muito piores. O Mirassol é um bom time, o Mirassol é um time organizado, é um time chato, é um time que sabe o que fazer. Então, acho que isso é uma frustração um pouco diferente, né? E também naqueles jogos, acho que a gente pode dizer que jogamos bem menos, né, do que hoje, pelo menos na minha visão, claro. Enfim, acho que no primeiro tempo a gente teve mais esse meio de campo um pouco mais pesado, acaba te dando um pouquinho desse controle, em que pese que, como eu falei, eu achei que essa segunda bola estava muito mal defendida. E era sempre para ter ali, seja Arão ou Schmidt. Mas eu acho que o Santos não conseguiu fazer também essa marcação ali. Mas no geral, criando, teve boas oportunidades. O Barreal tem uma que ele até pega de 3 dedos, né, pro lado de fora do pé. O Neymar teve outra que o Igor Vinícius até cruza errado, né? O Igor Vinícius acho que cruza um pouco atrás para ele ajeita o corpo e manda muito longe. Tem uma finalização do Arão de frente pro gol, até foi mais de longe assim. O Santos chegou algumas vezes, né? Agora, a única coisa que me irrita nessa formação e eu já tinha falado isso no jogo contra o Palmeiras,
a falta de velocidade na hora de contra-atacar e de atacar. Tanto que, se vocês forem ver o gol, é uma bola que o Lautaro lança muito bem, inclusive o Neymar desvencilha do zagueiro e sai, né? Ele estava em 1 contra 1. Agora, em outros momentos, quando o Santos tirava essa bola, principalmente o Arão, que foi muito bem nas bolas aéreas, a primeira bola ou caía com o próprio Arão ou com o Zé para soltar. E aí se soltava e tinha quem para correr? O Lautaro. O Neymar estava lá na frente esperando, porque Barreal não é esse cara, o Zé mesmo, quando ia correr, não é esse cara. Então, tinha essa dificuldade em sair, em contra-atacar também. E às vezes o Neymar, por exemplo, recebia, ele levava muito, ele caiu muito pelo lado esquerdo lá do outro campo, onde está o Mirassol, só que mais pro lado esquerdo mesmo, né? Ele caía muitas vezes ali, perto da lateral, e não tinha ninguém para correr, porque o Lautaro, quando corria, também não entende a movimentação, né? Ele não dá o gato no zagueiro, não faz o facão, nada, ele fica meio que correndo reto, esperando a bola. Então tem essa dificuldade, eu acho que isso é o problema dessa formação. Pelo menos essa formatação que entrou em campo no primeiro tempo, né? Os 11 que entraram. Enfim, e aí na segunda etapa, quando a gente tomou um empate no pênalti besta, de novo, pra mim foi pênalti. E aí, a gente teve um pênalti anulado, né? Eu não sei... Falaram que estava impedido, eu não sei se realmente estava, não mostrou no telão, mas enfim, acredito que deve estar, porque nem foi para VAR nem nada, enfim. Só para registrar isso, né? E aí no segundo tempo, quando ele muda, né? Entra o Robinho e o Guilherme, Robinho pela direita, o Guilherme pela esquerda, o Guilherme no Lautaro, o Robinho no Barreal. Não acho que o Guilherme entrou mal, o Robinho acho que entrou um pouquinho, não sumido, mas ele ficou um pouquinho preso, e no final do jogo ele apareceu muito mais chamando o jogo. E quase faz um gol, né? Seria um belo gol. Seria um belo gol dele, que ele puxa, dá um drible e leva pro lado direito. Enfim, infelizmente o Walter fez a defesa. Mas aí, quando o Vojvoda faz essas alterações até, depois disso ele põe o Roleiser, né, no lugar do Schmidt e troca mais alguém. O Mike no Igor Vinícius, e aí no final o Bom Tempo no Zé Rafael. Ele abriu o time completamente, né? E o Arão ficou como volante sozinho. A última substituição foi a saída do Zé, né? Antes da saída do Zé, tava o Arão e ele um pouco mais próximos, né? Ele até tava subindo bastante. E o Roleiser mais à frente como armador, próximo do Neymar também. Eles se entenderam bem, claro, mas aí faltou finalizar. E aí, o time inteiro faltou finalizar, né? E é até aquela parada que eu falo, que eu acho que se a gente tivesse um atacante minimamente decente, a gente não tava nessa situação. Porque muitas vezes o Santos entra na área, não tem para quem cruzar. Ou entra na área, os jogadores que estão dentro da área talvez não estão no melhor posicionamento para finalizar. Não tem esse cacoete. Robinho, Guilherme, o próprio Neymar, enfim. Tanto que teve antes do Igor Vinícius sair, que ele chega na linha de fundo, cruza para trás. Tem outro lance, que é o que o Mike cruza, também não tem ninguém para completar. Tem um do Souza também, que aí o zagueiro acaba tirando. Então, o Santos chegou à linha de fundo e faltou concluir. E no final, o grande lance talvez tenha sido aquele que o Mike cruza de forma até inteligente, eu acho que foi proposital, que ele joga no Neymar mesmo, o Neymar chega batendo, bate meio torto e vai pra fora, né? Então, assim, a gente criou oportunidades, cara. E aí, por isso que sai com essa sensação ruim, eu pelo menos fico com ela. Jogador é jogador, acho que o Brasil foi muito bem, quase pega o pênalti, puta merda, parece que chegou a bater na mão dele, mas acertou o canto, mas, enfim. Mas fez uma ótima defesa no segundo tempo que acabou salvando a gente, né? O Igor Vinícius não acho que fez um grande jogo igual contra o Palmeiras, também não acho que foi mal. Foi mediano ali, apareceu na frente em alguns momentos, em outros ele sofreu com o lado esquerdo aqui. Não achei que o Barreal estava tão bem defensivamente. Na verdade, nem ofensivamente, não gostei muito do jogo do Barreal não, mas já chego nele. Então acho que o Igor em alguns momentos sofreu aqui, quando caía, acho que era o Alisson, né? E o Reinaldo, especialmente, quando vinha os dois. Adonis e Zé, eu acho que fizeram um bom jogo. O Zé eu acho até que foi melhor, invertendo, né, o jogo contra o Palmeiras. Acho que o Zé foi muito bem, especialmente nas antecipações, tá? Fez um jogo bem interessante. Só me irritou os dois voltando a bola no final do jogo, né? Uma bola que a gente tava aqui na frente e voltou lá pro Brasão bicar. Pô, aí é brincadeira, né, rapaziada? Mas tá bom, no geral foi um bom jogo. O Souzinha pra mim também foi muito bem. Defensivamente cortou os cruzamentos que foram ali do lado dele, apareceu no ataque. Teve uma hora ali que ele entrou na área, protegeu assim, que eu pensei que ele ia cair. Eu falei, cai pra pegar um pênalti, hein? Mas eu acho que o Candansan não ia marcar, não. Mas foi bem. O Arão pra mim também foi muito bem.
Cansou no segundo tempo, tá claramente, deu pra ver, tanto que ele erra um passe ou outro ali e não consegue correr pra buscar. Mas isso, acho que era uma coisa que se imagina, né? O Arão não aguenta o mesmo ritmo 90 minutos. Mas no geral foi muito bem, é um jogador bem inteligente, né? Sabe se posicionar. Eu gostei do Zé mais do que eu gostei contra o Palmeiras. Mas também não acho que fez um grande jogo assim. Mas ainda assim melhor que o Schmidt. O Schmidt pra mim foi o melhor do meio de campo, o pior do meio de campo, perdão. Não teria colocado ele, eu falei ontem aqui. Não, hoje de manhã, né, no vídeo que eu postei hoje de manhã. Pra mim não era jogo pra ele. Não sei como não tomou cartão, aliás. Quem tomou cartão foi só o Zé Ivaldo, que inclusive tava pendurado, né? Não joga contra o Inter. Não teria colocado o Schmidt hoje. Vou deixar o Neymar por último, tá? Barreal e Lautaro acho que fizeram jogos em que apareceram mais pro jogo. Tentaram, o Lautaro tem uma bola ali que ele recebe na frente e vai devolver pro Zé Rafael, devolve mal pra caramba. Uma outra que ele estica pro Souza mal, mas assim, não dá pra esperar muita coisa dele, né? É complicado. É aquela parada do mal necessário, eu entendo ter que ter ou ele ou o Guilherme, mas pelo menos na ideia do Vojvoda, mas eu entendendo não significa que dá pra gostar, né? Mas deu um belo lançamento, não posso tirar isso dele, né? Vale lembrar, um belo lançamento pro Neymar, inclusive. O Barreal, achei que apareceu, tentou participar, foi mais participativo, acho que ele não se escondeu, mas faltou qualidade para concluir, né? Aquela do segundo tempo aqui de frente, que o Zé Rafael devolve até de calcanhar, ele não devolveu bem, tá? Era pro Lautaro, eu acho, a bola, né? Ele tenta devolver de calcanhar, devolve fraco, mas ela sobra de frente pro Barreal bater pro gol, de frente. Pô, não pode perder, velho. Ele bateu em cima do Walter, o Walter faz a defesa, tudo bem, tem seu mérito também. Foi em cima do goleiro, cara, não pode perder. E o Neymar, pra mim, eu vi algumas pessoas com raiva aqui, o que é normal, compreensível pelo pênalti. Mas eu acho que ele fez um bom jogo, cara. Eu acho que ele fez um bom jogo, um jogo que ele entendeu. Assim como contra o Palmeiras, ele perdeu menos bolas até hoje, tentando se segurar, assim, sabe? Ele perdeu menos porque não estava tentando segurar tanto. Achei que ele leu bem melhor o jogo, fez um belo gol, esperou o Walter cair e finalizou com muita categoria. No segundo tempo, perde aquele gol. No primeiro, manda aquele outro chute na lua e faz o... É que o pênalti é foda, né? O pênalti não precisava. Foi parecido com a falta que ele tomou o primeiro cartão amarelo aqui contra o Botafogo, que é o pênalti, a falta no Jair. Ele não precisava ter levantado a perna, que naquele caso ele levanta muito alta na perna do Jair. Nesse lance ele já tinha passado a bola, mas tinha cobertura. E aí ele meio que levanta o Reinaldo, né? Não precisava. Pênalti muito besta. E aí acaba irritando e compromete, né? Infelizmente. E sobre as finalizações, é uma coisa que eu já falei, que especialmente aquele jogo contra o Inter, que eu tenho muito vivo na minha memória, porque ele perdeu algumas finalizações, mas especialmente essa do segundo tempo, é o tipo de lance que a gente não se acostumou a ver o Neymar perder na carreira. E aí cai no pé dele, dentro da área, por mais que não seja de frente igual a do Barreal tava, né, pra dar uma chapada mesmo, você fica triste, mas enfim. No geral, eu acho que ele fez um bom jogo, tá? Não acho que ele foi mal, não. Achou alguns passes bem interessantes também, por exemplo. Enfim. Dos que entraram... Eu gostei eu não achei o Guilherme mal, tá? Gostar muito forte, mas eu não achei ele mal. Participou, arrumou umas faltas aqui no final do jogo, apareceu. Não sei se dá pra esperar muito mais que isso. O Robinho Júnior, como eu falei também, participativo, especialmente no final do jogo, né? Quem mais que entrou? O Roleiser também, gostei da participação e tal. Pô, tô esquecendo o Mike. E quem foi o outro? O Bom Tempo. Então, o Mike eu não espero nada, né? Essa que é a verdade. Mas pelo menos ele acertou 2 cruzamentos, que já é um milagre. Mas no final do jogo, quando ele quase dá uma entregada ali, que também, pelo amor de Deus. Não gostei não, mas que eu acho que ele já fez atuações piores, tá? E o Bom Tempo, acho que teve pouco tempo para participar, mas mesmo assim se entendeu muito bem com o Souza aqui, com o próprio Guilherme também. Não sei se dá pra falar muito mais, participou pouco e tal, enfim. Mas é isso, gente, eu vou lá pra coletiva, que já mandaram até aqui o link, há um tempinho até, mas fico frustrado porque acho que a gente podia ter vencido, acho que a gente podia ter dado uma distanciada, e esse é um grande problema do Santos esse ano, né? De novo, em que pese o contexto diferente do jogo contra a Vitória, Fortaleza e outros assim, mas hoje era um bom time, mas o Santos jogou bem e não conseguiu a vitória. Até amanhã, pessoal.